Olá, tudo bem com você? Professor Luiz aqui para fazermos uma baita de uma análise da nossa prova aí, primeiro dia, né, de prova do concurso público da Prefeitura Municipal de Uberlândia. A prova aqui para o cargo de oficial administrativo, nível médio técnico, e é claro, né, que essa prova aqui, ela vale também para os outros cargos de nível médio técnico que foram aplicados aí no último domingo. Olha só, eu vou analisar com vocês aqui o gabarito, né? Eu sei que vocês estão assim pensando, professor, tem alguma questão que cabe recurso? Tem sim, viu? Nessa prova aqui de oficial administrativo tem uma questão que cabe recurso, falarei isso para vocês aqui, e aí você pode entrar com recurso, deve, tá? Porque ela contém um erro ali bem comum, um erro de classificação ali da conjunção, mas eu vou chegar lá, na questão número 5, só para adiantar. Sobre essa prova aqui, gostaria de falar para vocês que em nossa preparação aqui no ICL, a gente comentou, né, com esse enfoque na banca Consulplan, quem foi nosso aluno sabe muito bem que havia essa expectativa de que fossem 10 questões relacionadas a um texto, que normalmente a banca ela cobra realmente isso, e que essas questões aí, elas poderiam variar. Algumas provas serem mais gramaticais, outras provas serem mais interpretativas. Essa prova aqui de oficial administrativo, ela foi meio a meio, 50% gramática, 50% prova de interpretação, compreensão textual, semântica, enfim. Em relação ao texto, vou até dar um clique aqui, normalmente essa banca gosta muito de cobrar o quê? Essa banca gosta muito de cobrar questões com texto de crônica, narrativas crônicas. Aqui, em um dos enunciados, eles chamaram de conto, né? Algum aqui chamou de conto, mas a estrutura é de uma crônica mesmo, certo? Então, essa denominação conto e crônica, elas são muito semelhantes, em alguns textos elas se chocam e praticamente elas significam a mesma coisa. E, por se tratar de uma narrativa literária, né, com aspecto literário, crônica e conto, você tinha ali muita subjetividade. Então, havia necessidade de você ter uma leitura atenta, né, calma, e que você conseguiria responder a questão. Isso vale, inclusive, para aqueles que vão fazer a próxima prova aí, né, no próximo fim de semana, a prova de nível médio técnico. Acredito que, para se diferenciar agora dessa prova, certo? Dessa prova que acabou de ser aplicada, é provável que eles coloquem um pouco mais de gramática e eles insiram algumas coisas que não foram cobradas aqui nessa prova de oficial administrativo ou que não foram tão cobradas, certo? Falo aí, por exemplo, da crase, que não caiu, né? Pode ser que caia, concordância verbal e nominal que pode cair, já que não caiu dessa vez, alguma questão de fonologia, porque nesta prova caiu uma alternativa, uma afirmativa sobre acentuação gráfica, então acredito que possa vir alguma coisa de fonética e fonologia, ok? Então, em relação ao texto, né, provavelmente será no mesmo estilo, um texto, provável que seja ali uma crônica ou conto, ou pode ser um texto informativo mesmo, mas provável que seja um conto ou uma crônica, mas eu acredito que pode vir um pouquinho mais gramatiqueira, certo? Neste próximo fim de semana para cargos de nível médio técnico, ok? Mas vamos lá aqui analisar cada questão. Nessa questão número 1, aqui, gente, ó, prova tipo 1 branca, viu? Pra você não ficar desesperado aí, falar, que prova que é? Não tá dando certo aqui com o meu gabarito e tal, ó, presta atenção, hein? Prova tipo 1 branca, questão número 1, questão de interpretação de texto. Em nossas aulas aqui, aliás, aulão, um sucesso. Falamos aí de muita coisa, certo? Fomos certeiros aí em alguns dos aspectos aí. Então, quem assistiu ao aulão, tenho certeza aí que conseguiu aproveitar bem aqui as nossas dicas. Ó, questão 1. Nota-se que o conto explora a experiência de uma jovem empregada doméstica, revelando suas reflexões e sentimentos através de uma linguagem poética e intimista. Isso daqui é uma afirmação da banca, já está aqui, né? Então, linguagem intimista, reflexão sobre sentimentos, então tudo isso daqui eles já estão afirmando, já é uma leitura deles. De acordo com o conteúdo apresentado, é possível inferir, ou seja, interpretar, que a temática principal do texto é
a condição feminina e a busca por sua identidade através de uma profunda sensibilidade. Essa profunda sensibilidade já foi até aqui mencionado pela afirmação. Linguagem intimista, íntima, uma coisa sensível. Né? Ao ler o texto, a gente observa que realmente há essa profunda sensibilidade. Agora, eu acredito que muitas pessoas tenham pensado assim, peraí, professor, mas a letra A fala, a procura frustrada da criada por conhecimento e percepção do mundo. Bom, essa parte aqui do conhecimento, ela não condiz, porque ela não está em busca de conhecimento, até porque as reflexões que ela faz, elas são subjetivas, elas não são objetivas que levaria ao conhecimento. Letra B, o preconceito pela condição social presente na sociedade contemporânea. Olha só, apesar de falar de uma doméstica, de uma criada, né, uma pessoa que está à margem da sociedade, num subemprego, apesar de isso suscitar assuntos como preconceito pela condição social dela, isso não é discutido e debatido na resolução, né, aqui no texto, aqui, como vocês podem observar. Não vou fazer a leitura do texto aqui, mas pode observar que isso não existe. A letra C, a condição feminina e a busca por sua identidade. Ela busca por sua identidade. Você vai ver aquela analogia feita no texto, né? Que ela vai lá nas profundezas, numa floresta, né? Tem um certo momento que a nossa personagem principal, a protagonista, a eremita, ela fica meio que em transe, né? Aquele momento assim que ela fica reclusa em si mesma, ninguém pode nem encostar nela, e depois ela volta ao normal, né? Isso aqui é muito comum nessa autora, né? A gente sabe que ela fala muito sobre introspecção, personagens muito introspectivos, então ela vai lá e busca nessa floresta em algo ali, né? Entender a si mesma e tal. Então há isso realmente. Então essa resposta C é a mais correta de todas. E a letra D, a vivência da criada, apesar de sua aparente simplicidade, no contexto social em que está inserido. A vivência da criada não é a temática principal, já que o principal é essa analogia ali da floresta, né? Então resposta letra C, de acordo aí com o gabarito preliminar. Aqui, é uma estratégia, inclusive, né? Eu coloquei a primeira questão à frente do texto, porque lá para quem for fazer a próxima prova, é bem provável ali que você vai encontrar a mesma situação, então leia o primeiro enunciado e depois você vai fazer a leitura do texto. E aí tem o texto, algo que eu sempre falei para meus alunos, está lendo o texto, já vai ali, enumerando, sequenciando aqui, os parágrafos do texto, né? Terceiro, quarto parágrafo, aqui quinto parágrafo que tem apenas uma linha, falei aqui nas nossas aulas, pode ser que tenha um parágrafo de uma linha só, né, não come mosca não, hein, aqui sexto parágrafo, sétimo, oitavo parágrafo, teve mais, né, nono, décimo primeiro, 12º, 13º parágrafo, ou seja, 13 parágrafos, isso aqui, ajudava a retomar, se houvesse necessidade de retomar o parágrafo aqui, nas alternativas você poderia fazer isso. O que acontece aqui na número 2? É possível perceber que a escolha do nome da personagem eremita é intrigante e enigmática, né? O substantivo eremita se refere àquela que deseja, por escolha própria, ficar em reclusão. Viu falar de eremita? Um grande eremita é aquele que sai por aí, né, quer ficar sozinho, não quer companhia de ninguém. Porém, no conto é utilizado como substantivo próprio, ou seja, o nome dela é eremita, tornando-se a representação da psique da criada. Ao decidir tornar o substantivo comum em substantivo próprio, Clarice Lispector estabelece uma atmosfera de afastamento em torno da personagem. Ou seja, ela fica longe. Apesar de ser o narrador onisciente, observe que o narrador, apesar de entrar aqui no pensamento da personagem, ele não consegue compreender tudo. Por quê? Por que esse afastamento? Né? Porque o afastamento é isso. Apesar de estar aqui dentro, ainda não consegue, ainda fica distante. Por quê? Porque ela tem aquela analogia da floresta, ela vai para a floresta ali, para a escuridão e tudo mais, e ali ela fica, a gente não consegue perceber o que ela vai fazer nessa floresta, né?
Então, esse afastamento ocorre na letra B. Na letra A, não. Havia beleza nesse corpo que não era feio nem bonito. Isso aqui acaba aproximando da personagem porque você está aqui, ó, descrevendo ela fisicamente. Letra C, a única marca do perigo por que passar era o seu modo fugitivo de comer pão. Coisa mais objetiva, ou seja, a marca do perigo dela era observação objetiva, física, dela comendo pão. Letra D, os olhos castanhos eram intraduzíveis, sem correspondência com o conjunto do rosto. De novo ali, uma descrição física, certo? O que denota que realmente a letra B, quando vai aqui na psique da personagem, quando vai para dentro dos pensamentos dela, ocorre esse afastamento, certo? Na questão 3, assinale a seguir o trecho classificado como objetivo. Então, o enfoque dessa prova aqui foi isso, de objetividade, subjetividade, né? Por ter a finalidade apenas de apresentar uma informação, ou seja, qual é o único caso que é só apresentar informação? Não há subjetividade, não há opinião, não há reflexão. Letra A, essa aqui eu considero uma questão fácil. Seu nome é eremita. Informação, meu nome é Luiz César. Certo? Isso é simples, viu, gente? Muito simples. Essa daqui, ó, correta. A letra B. O que se sabe é que a fonte devia ser antiga e pura. Você voltar ao 7º parágrafo, está falando de fonte, está falando lá do interior dela. Essa fonte aqui não é usada no sentido denotativo. Então, não é uma informação, né? É um sentido conotativo. Letra C. O rosto se perdia numa tristeza impessoal e sem rugas. O rosto se perder, pessoal. E aí você está personificando o rosto. Eu sei que o rosto é da pessoa, é lógico, mas como se o rosto ali, ele fosse algo separado do corpo, que se perdesse, né? Ou seja, subjetividade. Letra D, ela se arranjava para servir muito mais remotamente e a outros deuses. Aqui pronto, né, gente? Olha só. Servir a deuses. Isso não é uma simples informação, não é objetivo, né? Aqui vai para o campo das coisas mais imateriais. Então, realmente, resposta letra A, questão tranquila. Questão número 4, assinale a afirmativa em que a frase apresentada não é uma oração. Questão de gramática, né? Voltando aqui, pode observar que as 3 primeiras questões de interpretação de texto, certo? 3 aqui, ó, interpretação de texto, sendo que a terceira é a interpretação de texto com análise linguística, se a linguagem é objetiva ou subjetiva, enfim. Essa aqui, gramática, né, gente? Gramática. Lembra que uma oração ela é marcada pelo uso de verbo ou locução verbal. Verbo ou locução verbal, ok? Verbo ou locução verbal. Ou seja, se tiver um verbo ou locução verbal, você tem uma oração. Se tivermos 2 verbos ou 2 locuções verbais, tem 2 orações. Com isso, olha só, ele quer saber. Assinale a afirmativa em que a frase apresentada não é uma oração. Não é. Ou seja, se não é, ela não pode ter verbo. E aí a resposta, letra D. Rosto confiante, algumas espinhas. Rosto, substantivo. Confiante, adjetivo. Atenção, não confunda com o verbo confiar. Ó, você é confiante, é sua característica. Tá bom? Não é a ação de confiar, sua característica. Algumas aqui, ó, que é pronome indefinido, certo? E espinhas aqui, que é substantivo. Não tem verbo aqui, resposta letra D. Na letra A, qual que é o verbo aqui, né? E que define como oração? Sei, que é do verbo saber. Letra B, assim era eremita, era, que é verbo também, e nascer, porque tinha suas ausências, tinha do verbo ter. Então, também considera aqui uma questão fácil, certo? O que pode dificultar isso aqui, ó, você não ficar atento ao enunciado, né? O que exatamente se quer com esse enunciado. E aí a questão número 5, né? Você já percebeu aí que em azul eu coloquei a resposta, né, do gabarito preliminar. Olha só, lá no 7º parágrafo, né, no 7º parágrafo está escrito: mas ninguém encontraria nada se descesse nas suas profundezas. Eu vou voltar lá ao 7º parágrafo. Estou curioso para saber o que estava escrito antes. Aí eu voltando ao 7º parágrafo, está aqui, ó. Voltava, não se pode dizer mais rica. Sabe o que é? É aquele momento que eu comentei ali na primeira questão, que ela ficava introspecta, ela ficava dentro dela mesma. Ó. Lá no 5º parágrafo fala,
ela estava entregue a alguma coisa, a misteriosa infante. Ninguém ousaria tocá-la nesse momento. Sexto parágrafo. Esperava-se um pouco grave, de coração apertado, velando-a. Tipo, velando, a gente vê ela morto. Então ela estava em transe, essa mulher, né? Essa criada. Nada se poderia fazer por ela, senão desejar que o perigo passasse. Até que num movimento sem pressa, quase um suspiro, ela acordava como um cabrito recém-nascido se ergue sobre as pernas. E aí continua. Voltava, não se pode dizer mais rica, porém mais garantida depois de ter bebido em não se sabe que fonte. O que se sabe é que a fonte devia ser antiga e pura. Sim, havia profundeza nela. Ou seja, havia alguma complexidade naquela pessoa, havia sentimentos, havia muita coisa naquela mulher. Mas ninguém encontraria nada. Aqui é a ideia de oposição, certo? Mas conjunção adversativa sendo realmente conjunção adversativa. E aí a ideia que nós sabemos, principal ideia de oposição. Mas inclusive aí, né, no nosso aulão, eu comentei com vocês sobre esses termos, né? O termo, por exemplo, oposição de ideias, ou seja, conjunção adversativa é oposição, mas também pode ser esse termo aqui, ó, contraste, né? Contraste, certo? Então, mas ninguém encontraria nada se descesse em suas profundezas. Havia profundeza nela, e aí há um contraste. Tem profundeza. Ah, eu vou lá ver. Ah, mas não adianta você ir lá ver, porque você não vai encontrar. Tá vendo? Então, oposição, contraste. Então, quanto a isso, vamos voltar lá à questão. Entendemos que o primeiro caso aqui é contraste ou é oposição. Então, a resposta ou era letra B ou letra D, causa não tem sentido e condição também não tem sentido. Agora é que está o problema, né? Mas ninguém encontraria nada se descesse nas suas profundezas, senão a própria profundeza. Como na escuridão se acha a escuridão. Houve uma clara comparação entre o quê? Entre as profundezas, né, que a criada estava ali na floresta, que chegar a essa profundeza você não encontra nada, assim como quando você vai para uma escuridão, você só acha a escuridão, ou seja, você acha nada, certo? Existe essa comparação aqui que, a meu ver, está até bem explícita. Então, é uma comparação. Resposta, letra B. A ideia de conformidade, gente, é estar ideia em concordância com alguma ideia, concordância com alguma teoria, com algum... A conformidade, ela é muito utilizada, vocês se lembram disso, né? É muito utilizada para quê? Muito utilizada para que você faça, por exemplo, citação. Nem sempre é uma citação, mas na maioria das vezes é uma citação. E outro detalhe, caberia, se isso aqui realmente fosse, né, essa conjunção como ela fosse de conformidade, caberia você colocar aqui, ó, substituir pelo conectivo conforme, que é o principal conectivo de conformidade. Eles são ali meio que homônimos, né, não é verdade? Então, olha só, como, conforme, dá não, hein? Mas ninguém encontraria nada se descesse nas suas profundezas, senão a própria profundeza, conforme na escuridão se acha a escuridão. Conforme a escuridão se acha a escuridão. Gente, olha só, não é isso, né? Não é a ideia dessa conformidade, dessa concordância, desse elemento de citação a algo. Não, é uma literalmente comparação. Então, cabe recurso a essa questão. Eu sugiro que você realmente entre com recurso, pode dar uma olhada em gramática, pode fazer uma pesquisa até no próprio Google e pedir ali, né, explicações gramaticais ou citações de gramático em relação a esse uso do como comparação e como conformidade, e envie esse recurso, porque essa questão cabe recurso para não anulação da questão, viu, gente? Para que você altere a resposta de letra D para letra B, ok? Bom, questão 6, essa daqui ó, é papum, hein? Papum. Algo que eu havia falado em alguma das minhas aulas, que podia ser, né, que essa banca ela repetisse algum tipo de conteúdo na mesma prova, porque isso acontece, né? Acontece. Tem algumas provas que eles vão ali e repetem o conteúdo em duas questões. Aqui outra de conectivo, só que essa é mais simples. Nós temos o porém, ideia de contraste,
ele é semelhante ao mas, ele é semelhante ao contudo, ao todavia, no entanto. Voltava, não se pode dizer mais rica, porém mais garantida de ter bebida e não se sabe que fonte, né? Você quer um contraste, não tem nem muito o que dizer. Bom, pessoal, vamos lá, questão número 7. Questão número 7 aí é uma questão que eu queria chamar a atenção sua sobre um detalhe. Primeiramente, antes de falar da questão em si. No enunciado da questão número 7, olha aqui o enunciado dela, tem uma afirmação que confirma a resposta da primeira questão. Olha só, no exercício de seus deveres diários, Eremita vivia entre mundos. O conto demonstra a busca por identidade e a riqueza da vida interior de uma personagem que, apesar de sua condição social, revela uma intensa e significativa sensibilidade. Né? Observe que essa afirmação deles é totalmente condizente com a resposta da questão número 1. É possível inferir que a temática principal do texto é a condição feminina, olha só, e a busca por sua identidade através de uma profunda sensibilidade. É praticamente uma paráfrase, né, da afirmação que tem na questão número 7. Isso pode acontecer, professor? Pode. E eu sei que é difícil fazermos uma relação entre essas questões, né? Eu estou ali fazendo a questão 7, eu vou lembrar exatamente a questão número 1, né? Eu sei que é difícil. Mas pode, em provas como do Instituto Consulplan, como em outras bancas, isso acontecer, né? Eles acabam entregando ali em alguma das alternativas uma afirmativa que contribui na resposta de outra questão, ok? Agora, em relação à questão em si, de acordo com as ideias e informações textuais do texto, é incorreto afirmar que, isso aqui é importante. A letra A fala, ao descobrir em seu momento de total inércia, quando ela ficou lá, né, inerte, ela ficou lá dentro lá dos seus pensamentos e ela entrou na floresta, um atalho para a floresta. Eremita tem tempo e espaço para se encontrar e compreender quem ela era. Ela tem tempo e espaço para isso. Se ela compreendeu quem era ela, não falou não, mas ela tem tempo e espaço para isso, que ela ficou reclusa e ninguém podia encostar nela. Tudo bem. Letra B, a personagem, apesar de trabalhar em funções consideradas menores, possui uma interioridade rica, sim, e percepção perspicaz do mundo ao seu redor. Eu considerei essa parte de percepção perspicaz do mundo ao seu redor mais ou menos. Textualmente, demonstra que ela tinha uns olhos, né? A forma como ele olhava assim, talvez denuncie isso, né? De que ela era perspicaz, a visão dela que tinha ao mundo, mas ela não verbalizava tanto isso. Mas ela tinha uma interioridade rica, essa floresta que ela estava. Então, uma questão, letra B, pode observar aí que ela é completamente correta. Mas a gente vai ver que a letra D ali é totalmente incorreta, olha só. Letra C, o conto expõe temas como alteridade, né? Ou seja, trabalha questões filosóficas relacionadas à oposição, né, de ideias, oposição de coisas, subalternidade, ou seja, ela é subalterna, ela é simples, humilde, porque ela está ali numa condição de inferioridade em relação à patroa dela, condição feminina dela enquanto mulher, ela falando do noivo, ele me respeita muito e tal, e busca por identidade, que já está reafirmado ali já no enunciado, mostrando como a criada é capaz de encontrar beleza em detalhes aparentemente comuns. Aqui, induz, né? Aqui há uma indução de que ela encontra beleza em detalhes aparentemente comuns por causa desse olhar perspicaz dela que eles estão afirmando aqui, né, no item anterior. Agora a letra D, olha só. Os hábitos cotidianos da criada, como retirar o dinheiro da patroa, os itens da despensa e o modo fugitivo de comer pão, não podem vir à tona para a sua vida de criada, pois ficam reclusos em seu mundo particular. Não. Gente, não está reclusa em seu mundo particular as ações objetivas dela, certo? Retirar o dinheiro da patroa, o furto que ela faz de alguns itens da despensa e o modo dela de comer pão. Isso, gente, não pode falar que não pode vir à tona para a sua vida de criada, não. Isso está intrinsecamente ligado à vida de criada no texto. E não ficam assim, ó, reclusas em seu mundo particular. Então essa daqui, ó, totalmente incorreta, ok? Totalmente incorreta. Beleza? Então é isso. Questão número 8. A alternativa em que o significado da palavra sublinhada está indevidamente indicado é essa aqui, questão de sinonímia, rápida e rasteira, olha só.
Letra A. E de repente a floresta. De repente como inesperadamente. É claro que de repente você conecta muito a ideia de tempo, né? Que é algo que acontece no momento logo em seguida, rapidamente, mas ali neste contexto dá para ver que é inesperadamente. Letra B, certo? Que está indevidamente indicado, olha só, pois ela estava entregue a alguma coisa, uma misteriosa infante. O que é infante, gente? Infante, você vai lembrar da palavra infância. Infância. Infância, você vai lembrar de criança. Criança. E aqui, ó, colocou donzela como um possível sinônimo. E não pode ser, né? Donzela já seria uma adulta, né? Uma mulher adulta. Então, por isso que a resposta é letra B, tranquilo. Letra C, sempre com a inteireza de espírito, ou seja, plenitude, inteireza, inteiro, pleno, cheio. Então, correto. Letra D, numa cabeça interrogativa e já prestimosa, mal se pronunciava. Gente, prestimosa vem de préstimos. Você já ouviu falar disso? Né? Préstimos, de você ter préstimos, de você ser uma pessoa que vai lá e faz, uma pessoa que atende aos outros. Então, resposta correta, essa aqui eu achei ela tranquila, viu? Eu fiquei assim com um pouco de receio de vir algumas palavras um pouco mais, menos usuais, né? Mas não, aqui eu achei ela bem tranquila. Questão número 9, essa daqui, ó, bem tranquila mesmo. Eu havia comentado, aliás, né, havia comentado assim, durante as aulas, que essas questões aqui de coesão, elas são muito comuns de cair, né? Você pega aqui uma palavra, pode ser um pronome, pode ser um sinônimo, e ele pede assim, qual outra palavra que está sendo retomada, ele está se referindo a qual palavra. O ela aqui, gente, retoma eremita. Não a macriação, não a doçura, não a cabeça interrogativa, até porque quem comia depressa como se pudessem tirá-lo, né, dela, né, era eremita. Quem come o pão é eremita. Nenhuma das outras respostas aqui faz sentido algum. Então, letra A, questão bem tranquila. E a questão número 10, tendo como base as estruturas e os sentidos do texto, assinar a afirmativa incorreta. E aqui, né, para aqueles que gostam muito de questões sobre acentuação gráfica, caiu só uma alternativa, né? A palavra lágrimas é acentuada pelo mesmo motivo que a palavra ásperos. Questão de acentuação gráfica, que eu acredito que na próxima prova aí possa vir, né? Mas acho que é mais voltado à fonologia, a questões de encontros vocálicos, enfim. Mas voltando aqui, né, que eu estou me alongando, ó. Lágrimas. Questões sobre acentuação gráfica, nós fazemos a divisão silábica, observamos se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, observamos que essa daqui é proparoxítona, e observamos que ásperos também é uma palavra proparoxítona. E a regra da proparoxítona é a mesma, né? Todas elas são acentuadas, então essa está certa, estamos buscando a incorreta, né? Letra B, guiado talvez por um bater de asas. Gente, o talvez expressa dúvida? Lógico. Se eu chegasse aqui para vocês e falar assim, gente, a resposta talvez é letra C, ou seja, expressa dúvida, você ia chegar em algum colega e falaria assim, o professor de português, ele não sabe mesmo se a resposta é letra C. Seria dúvida. Então, letra C, rosto confiante, aí você tem confiante, adjetivo que caracteriza rosto, e aí está falando que esse adjetivo está no sentido de incompreensível, insondável, que não dá para você compreender, que não dá para você destacar. Ué, gente, não, né? O confiante é no sentido de uma pessoa que tem um rosto que expressa certeza, expressa confiança, né? Está certo do que está fazendo. Não é isso, gente? Pessoa confiante, que se impõe, né? Enfim. Agora, a letra D, andar léguas. Andar léguas é andar uma grande distância, né? Andar muito. Nossa, a minha casa fica léguas daqui. Então, resposta realmente aí, ó, letra C. Só para fechar, então, resumidamente, somente a questão número 5 aqui, que eu acredito que a banca, ela escorregou mesmo, e aí você tem que entrar com recurso, tá? Nossa, professor, mas eu acertei. Olha, então, você acertou,
Tudo bem, mas aqueles que erraram, né, e foram prejudicados aí, eu acho que realmente devem entrar com recurso, ok? E estamos aí, viu? Fizemos essa correção, acho que eu me alonguei um pouco porque eu converso demais, mas é muito importante para você que vai fazer uma próxima prova ou fazer outros concursos, né, que fique atento a esses pequenos detalhes, certo? É isso então, ó, um forte abraço para você que foi meu aluno, para quem não foi meu aluno, é um prazerzão, né, e até a próxima.